Olhares Cruzados, um podcast feito por Eduardo Meirelles e Juliana Ferreira. 2 olhares cruzados no mesmo lugar. Olá! Bora lá, bora lá, bora lá! Boa tarde! Bora lá, bora lá, bora lá! E boa noite! Boa noite! Boa noite! Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Olhares Cruzados, comigo, Eduardo Meirelles, e minha amiga Ju Ferreira. Oi! Olá! Pessoal, bem-vindo ao segundo episódio. Hoje também queremos falar um bocadinho, antes de avançarmos com o nosso tema, certo, Edu? Vamos falar um bocadinho o feedback que nós tivemos sobre o primeiro episódio. No fundo foi um episódio assim, um bocadinho experimental, não é? Quase um episódio piloto. E do meu ponto de vista, a percepção que eu tive é que as pessoas ficaram bastante agradadas. Tivemos bastantes feedbacks positivos, tivemos comentários. Edu, do teu lado? Pô, também, meus amigos gostaram muito, minha família. Uma amiga muito querida, a Tati, um beijo, Tati. Ela até deu uma dica, Gil, vê o que você acha. Ela falou que todos os podcasts que ela acompanha, o pessoal sempre no final faz um spoiler, dá alguma dica, que ela falou, gostei tanto de ouvir vocês que eu não queria que terminasse. E essa despedida é tipo um momento ali de reflexão e preparação para o próximo episódio. O que você acha, Gil, da gente fazer isso também? Eu acho ótimo, parece mesmo muito bem e obrigada, Tati, pela dica e um beijinho. Boa. E portanto acho que sim, e lá está, e estamos sempre abertos a receber os vossos feedbacks, as vossas dicas, e fico mesmo muito feliz porque esse feedback que a tua amiga teve, o que ela te disse sobre poder ficar muito mais tempo a ouvir-nos, eu também recebi esse feedback e é muito bom, dá um quentinho no coração. Verdade. Também meu marido Rick, um beijo, amorzinho. Ele falou, não sei o que é Palopes. Você falou que queria que todos falantes da língua portuguesa ouvissem. Palopes, para quem não sabe, são países africanos de língua oficial portuguesa. Mas aí ele até me lembra, eu contei isso para ele falou, pô, mas em Macau também fala português. Então, pro mundo inteiro, pro planeta inteiro, todos vocês que ouvem português e que por algum motivo vai encontrar a gente no Spotify ou no Instagram, obrigado e seja bem-vindo. Espero que goste do nosso podcast. Exatamente, sejam muito bem-vindos. E como o Edu referiu, nós agora também temos a nossa página de Instagram, onde iremos colocar onde iremos colocar conteúdo, alguns posts, algumas stories, onde poderão, talvez, ficar a conhecer as nossas carinhas lindas e maravilhosas, certo, Edu? É isso aí! Boa! E aí no episódio passado, Ju, a gente falou um pouco sobre as motivações de cada um, e aí eu fiz uma pergunta ali meio ao caso sobre a sua vida, se você se sentiu validada, e eu particularmente achei muito interessante, acho que todo mundo ali que ouviu também gostou bastante do seu relato. Se você concordar, eu queria continuar a fazer mais algumas perguntas e conhecer um pouquinho mais da Ju, tudo bem? Tudo bem, sou livro aberto, meu querido. Tão boa! Você contou um pouquinho ali da sua família no primeiro episódio, contou um pouco ali de como você se sentiu quanto mulher, e agora acho que não só eu, mas toda a gente aqui quer saber como que foi o seu percurso da infância até a vida adulta, as descobertas, os amores, o estudo, as escolhas de vida, de carreira, como que foi para você vivenciar todas essas experiências aqui em Portugal, com a família na estrutura que você tem, que você contou pra gente no primeiro episódio. Foi fácil? Foi difícil? Como que você se sentiu aí até a sua fase adulta, Ju? Ok, isso dá pano para mangas. Vamos lá, a gente tem tempo. Eu nasci num dia lindo de sol maravilhoso. Verão. Claro, esta belezura para esta pessoa só poder ser um dia assim. Não, como eu disse, eu nasci no seio de uma família, pai, mãe, com uma irmã mais velha já, isto a nível de família nuclear, depois a família mais estendida, avós, primos, tios, portanto sempre com uma característica muito matriarcal, não é? Como eu referi no episódio anterior. Tive uma infância muito feliz. Os primeiros 6 anos da minha vida não andei no faculdade nem na pré, portanto, estava todos os dias em casa da minha avó, os meus pais iam trabalhar, a minha mãe deixava em casa da minha avó, e fui muito feliz com a minha irmã, com os meus primos,
ainda hoje em dia somos os quatro bastante unidos. Sempre tive liberdade para fazer aquilo que queria, as brincadeiras que queria, para explorar a imaginação. E isso é algo que eu acho que é muito bom. E sendo clichê, a verdade é que hoje em dia os miúdos estão sempre agarrados às novas tecnologias e aos ecrãs, não é? Mais que as novas tecnologias, aos ecrãs. Na minha infância não havia nada disso, não é? Porque já sou uma senhora de provecta idade. Eu também! Portanto, há memórias muito, muito doces que eu tenho de jogar à macaca, de saltar a corda, jogar aos berlindes, pintar. Eu adorava fazer relevos. Eu lembro-me que a minha avó tinha umas cadeiras na sala de jantar que o assento era tipo em pele, mas com os relevos, então eu punha uma folha por cima e passava o lápis de cera e ficava com o relevo. Eu adorava fazer essa brincadeira. Brincava com o meu primo mais velho, brincávamos aos pobrezinhos, sim, é verdade. Vocês verem o que é a imaginação dá, não é? Basicamente, eu e ele punhamos uma mantinha cada um às costas, íamos ter com a minha avó e dizíamos: "Oh senhora, somos pobrezinhos, dê-nos uma esmolinha", e ela dava-nos um roçado. Meu Deus! Tudo isso para ganhar bala, doces, chocolate. Bala, não é? Exato. Portanto, foi uma infância mesmo muito feliz. Depois fui comecei o percurso escolar. Sempre fui uma rapariga, uma menina muito tranquila. Nunca dei problemas, porque acho que os meus pais também sempre nos passaram a ideia de era uma responsabilidade nossa o estudar, Sim. não é? É uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade que nós tínhamos. Logo na primária eu já sabia, também já tinha a minha irmã mais velha, que naturalmente, e como é normal, acaba por ser também um bocadinho exemplo, não é? Eu sabia que tinha que chegar a casa e fazer os trabalhos de casa. Tinha essa responsabilidade. Desde cedo tivemos essa responsabilidade. Aliás, facto curioso ou não, depende do que acharem, mas eu até acho curioso, que é, eu saí de casa, agora já passando aqui um bocadinho, mas já volto, ok? É só mesmo muito curiosa que me lembrei. Eu saí de casa com, portanto, 24, 25 anos. E não sabia cozinhar. Saí de casa dos meus pais. Já era adulta, 24 anos. Não sabia cozinhar. E não pensem, tipo, obviamente sabia fazer o básico, cozer uma massa, coisas assim, mas de resto não. Porquê? Porque a minha mãe sempre disse isto. Para mim e para a minha irmã, ela sempre disse: a vossa função aqui em casa, ok, vocês têm que ajudar, têm que fazer as coisas, mas vocês não têm que estar a perder tempo na cozinha, vocês têm que estudar, porque é o vosso trabalho. Eu quero é que vocês estudem. Não se preocupem com a comida. Isto para uns pode ser bom, pode ser mau, e porque a minha mãe também sempre disse. Eu quando me casei não sabia cozinhar e aprendi, e a verdade é que, quer dizer, eu tive que aprender, não é? E aprendi, e até que sou uma cozinheira de mão cheia. Eu acho que a sua mãe quis que vocês passassem pela mesma experiência, talvez não se preocupassem isso durante a infância, a adolescência, porque ela cuidava de vocês de algum modo, com muito carinho, e ela queria que você focasse na sua vida, pelo que eu entendi. Será que é isso? Sim, era exatamente isso. Não era a questão de princesinhas não podem, não, até porque nós ajudávamos a limpar a casa, ajudávamos nisso tudo, não é? A minha mãe também sempre foi uma mulher que trabalhou fora de casa, tinha o seu emprego e chegava a casa e tinha a vida de casa. E portanto sempre todos nos ajudamos lá em casa, mas por exemplo, lá está, a questão do cozinhar e essas coisas, a minha mãe dizia sempre: não, este tempo que eu estou aqui vocês aproveitem e estudem, porque para os meus pais sempre foi muito importante as filhas estudarem, terem acesso aos estudos, irem para a faculdade se assim quisessem, e quisemos, pronto. Mas agora retornando aqui um bocadinho atrás, se não te importares, Edu, porque andei aqui um passo para a frente, um passo para trás. Infância muito feliz, super normal, super tranquila. Sempre fui uma miúda muito tranquila, mesmo no tempo, na altura da pré-adolescência e da adolescência, que são fases mais complicadas. Naturalmente, o mau feitio vem um bocadinho ao de cima, não é? E por vezes existem alguns confrontos, mas nunca dei assim problemas ou dores de cabeça. Sempre tive muita noção de que mesmo na adolescência, e sobretudo na adolescência, a liberdade é dada existindo a responsabilidade.
Sim. Mas eu tinha que ser uma pessoa responsável para os meus pais me darem a liberdade. E os meus pais não eram nada castradores, não é isso. Acho que, por exemplo, o sair à noite, comecei a sair à noite na altura que tinha que sair, foi mais ou menos quando eu ia fazer 16 anos, mas sempre respeitando os horários. E sempre chegando a casa em condições. Não significa que não tenha bebido as minhas bebidas, não é? Não tenha Isso experimentado que é segredo. claro. Principalmente a gente bebeu refrigerante e água. Exatamente. Bebi um suminho, um refrigerante. Ah, uma coisinha. Não, é óbvio que experimentei, é óbvio que pronto, essas coisas todas, mas sabia que tinha que chegar em condições a casa e que havia horários para respeitar e, portanto, nunca dei assim muitos problemas. Na escola também. Eu acho que sempre fui aquela pessoa na escola, isto no tempo de escola, vou pelo caminho que me for mais fácil. Yeah. E o caminho mais fácil, no sentido de, por exemplo, chegou ali ao 9º ano, que área escolher? Eu sabia que poderia ser muito boa aluna, por exemplo, na área de ciências. Olha. Eu sabia disso, até porque eu gostava de física, eu gostava de química, eu gostava de ciências, a parte de biologia, mas eu não gostava de matemática e sabia que matemática me ia dar trabalho. Então, em que é que eu era boa? Eu também era boa na parte de línguas e de humanidades e das ciências sociais. Então foi do tipo, pronto, isto não me vai dar muito trabalho, vou para aqui. A minha irmã foi, eu também vou. Boa! E que área que você escolheu, Gil? Pronto, eu fui para Humanidades, não é? Fiz até o 12º Humanidades e depois na faculdade escolhi História. O que deixou os meus pais assim um bocadinho olhar para mim. Pera, aí Sim. tem uma grande diferença para o Brasil. Deixa eu ver se eu consigo entender e explicar para o pessoal. Você falou 12º ano ali do ensino durante a infância até a adolescência, é isso? E o quê? Você falou 11º ano? Isso é da infância até a adolescência, pré-faculdade, pré-universidade, é isso? Sim, portanto, entras na escola no 1º ano, com 6 anos, 6, 7 anos. Sim, igual. Vai para o 2º, são 12 anos. Depois... Agora mudou no Brasil, mas por algum motivo ia até a 8ª série, depois eu lembro de ter acompanhado as notícias, foi acrescentada a 9ª série, e depois tinha o 1º, 2º, 3º colegial. Eu não sei se agora, depois eu preciso pesquisar, se tem o 11º, o 12º, a conta é a mesma. Mas você falou que nessa época estudantil da escola, não sei qual que é o melhor termo, você escolheu uma determinada disciplina, foi isso mesmo? Entendi certo? Eu escolhi uma área. Na escola, antes da universidade, é isso? Exatamente. Então, chegamos ao 9º ano, que é o geral. Para te inscreveres no 10º ano, tens que escolher uma área. Agora os nomes estão mudados, mas na minha altura era científico-natural, ciências, desporto, também pertencia a científico-natural, mas a variante de desporto, humanidades, que eram línguas, história, geografia, as ciências sociais, economia e artes. Eram as 4 grandes áreas. Era ciência, humanidades, economia e artes. E fazemos esses 3 anos, 10º, 11º, 12º, e depois escolhemos, quem quiser ir para a faculdade escolhe, então depois um curso e uma área. No meu caso foi História. Máximo, o Brasil aprende com Portugal, pelo amor de Deus. Eu não sei como que tá hoje, mas na minha época, os três... Oi? Não fazia ideia que era assim no Brasil. Não, e mudou bastante, porque na minha época, os 3 últimos anos, eles se chamavam colegial. E, na verdade, naquela minha época, né, 2005 ali, que acho que foi quando eu fiz o colegial, era um preparatório para o vestibular. E o vestibular no Brasil são perguntas gerais sobre ciência, biologia, inglês e todas essas disciplinas. Então é muito mais uma revisão, não tem um foco ou um preparatório
para apoiar o aluno ali na escolha da carreira. Tem, às vezes, em colégios particulares, talvez tenha psicóloga fazendo orientação educacional, um ou outro professor pode fazer algum teste e ajudar. Tem as feiras acadêmicas para os estudantes irem, conhecerem as universidades, os cursos, as cadeiras que existem, mas na escola, pelo menos na minha época, não tinha esse preparatório para a vida adulta, nem consideraria para a universidade. Muito legal. Ah, que engraçado, não fazia ideia. Eu pensava que seria, obviamente, com as devidas diferenças, mas que também seria mais ou menos um sistema assim. Olha, estás a ver, já aprendi algo sobre o Brasil. Boa! E o pessoal que tá fazendo colegial ou 12º ano no Brasil, comenta aí pra gente se ainda é assim, se mudou, se é parecido com Portugal. Eu não confesso que eu não conheço a nomenclatura e como é feito agora no Brasil. Me formei ali na faculdade, na graduação em 2005, então faz bastante tempo que eu me formei. Sei que teve algumas mudanças, mas eu adorei a forma com que Portugal conduz e prepara ali o aluno para a carreira, né? Porque é uma decisão muito difícil, que é uma coisa que você vai fazer para a vida inteira. Quero ser professor, quero ser cientista. É difícil depois mudar a carreira, não é impossível. Só é difícil porque envolve contas para pagar, despesas. A gente precisa ali do salário, do ordenado mensalmente. Então fica mais difícil essas mudanças. Se a gente tiver uma ajuda ali no ginásio, no colegial, ou no final da época estudantil, pré-universidade, é sensacional, na minha opinião. Sim, eu agora também, e aproveito também para dizer aos nossos seguidores que vivem cá em Portugal e que se tiverem neste momento também ali na parte do 12º, ou se tiverem filhos ou família ou filhos de amigos que estejam, também podem comentar, também podem dizer como é que é a estrutura agora, porque eu sei que pelo menos o nome das 4 grandes áreas alterou, já não é tempo, e por isso eu também gostava de saber. E também, tu falaste aí sobre o apoio até com psicólogo para carreira, para ver as áreas que se poderá seguir. No meu tempo, lá está, muito, muito tempo, mas no meu tempo, eu acredito que hoje em dia também seja assim, no 9º ano, que no fundo é o último ano do 3º ciclo. O que você está comentando com esses detalhes ficou um pouco mais parecido. Talvez a nomenclatura seja diferente, mas é muito parecido. A diferença é escolher essa disciplina ali no final. No Brasil, pelo menos na minha época, era muito mais uma revisão preparatória para o vestibular, não para a carreira. Interessante. Ouvindo você falar, muito interessante. Hã? Sim. Sim, estou a dizer, não para! Não, para! Ouvindo você falar, muito interessante. A parte da infância, eu acho que a gente tem ali mais ou menos a mesma idade. Então, nos anos 90, eu era criança. Uma coisa que eu vejo no Brasil, mas também faz algum tempo que eu não moro no Brasil. Na minha época, nos anos 90, era particularmente... Os pais tinham mais confiança de deixar as crianças irem na casa dos amigos, ou se encontrarem na rua, na frente de casa para conversar, ou entrar na garagem do outro vizinho para conversar, ou crianças de condomínio em prédio. Hoje em dia eu vejo que existe muito mais uma preocupação pela segurança, acho que é relativo de cada país, de cada cidade, de cada bairro ali, os pais avaliarem essas questões de segurança, mas eu vejo que há mais cuidado com os filhos. É interessante também você trago essa parte da tua infância. E depois na parte da faculdade também é muito interessante, porque tem algumas diferenças, tem muitas semelhanças com o Brasil, mas ao mesmo tempo igualmente interessante ver como mudando ali de um país para o outro, tem muitas semelhanças, mas tem muita particularidade, muita coisa que é de cada país. Muito, muito legal conhecer um pouquinho aí. É isso, eu acho que no geral é semelhante, mas depois existem as particularidades que fazem a diferença. Sim. Cada país tomou uma decisão ali, o órgão que cuida da parte da educação, provavelmente o Ministério da Educação, criou-se alguma metodologia com o apoio das escolas, vem se mudando, né, e modernizando ano a ano, novas tecnologias, cada vez mais fácil fazer intercâmbio, não programas sociais ali, fomentando, ajudando os estudantes, bolsas também cada vez mais comuns para pessoas ali que de repente não têm condições de pagar uma faculdade particular, em subsídios de empresa, auxílio educacional, então a gente vem...
Sim, sim, diz. Então eu vejo que cada vez tem facilitado muito mais a vida do estudante e também, ao mesmo tempo que a gente está compartilhando as nossas histórias, é interessante refletir sobre como isso é hoje no dia a dia, né? Como as coisas mudaram, como eram as coisas no nosso tempo, no seu país, em Portugal, no meu, Brasil, e como as coisas são hoje em ambos os países e no mundo inteiro. É muito legal isso. É muito bom, é muito bom. Acho que sim, acho que nos dá também uma perspectiva, não é? De como são as coisas nos outros países, como nós achamos que é ou que eram na nossa altura em que éramos estudantes, neste caso, e como efetivamente o que nós achávamos e o que efetivamente era, não é? E eu acho isso muito, muito engraçado e enriquecedor também, não é? Sim. Eu não fazia ideia de que lá está, ok, na generalidade é parecido, mas que depois poderiam existir tantas particularidades de um lado e do outro que tornassem que tornassem este processo diferente em cada um dos países. Muito interessante. Bom, acho que a gente já tinha falado isso antes. Eu acho que a gente quer muito trazer vocês aqui para conversar, mas escrevam nos comentários se escreve algum comentário para a gente, se inscreve no canal, vai acompanhando, vai compartilhando qual que é a sua opinião, como que é na sua cidade, no seu país. A gente quer muito conhecer. E eu acho que no próximo episódio a gente podia trazer uma convidada. O que você acha, Ju? Ai, parece muito bem, começamos a fazer, até porque nós sabemos, sabemos que há pessoas que têm todo o gosto em poderem participar aqui nesta nossa conversa, neste nosso podcast, portanto parece-me excelente ideia. Boa! Então tá feito o convite para nossa amiga Dona Kátia. Kátia, no próximo episódio a gente quer você aqui conversando com a gente. Vamos ver o que sai desse bate-papo. Vou ensinar tudo! Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente. Muito obrigado pelos comentários, pela participação de vocês, pelas mensagens de carinho. É muito importante pra gente, principalmente nesse início, receber todo esse apoio de vocês. A gente fica muito feliz. E, baseado aí na dica da Tati, fica o spoiler que no próximo episódio a gente vai ter uma amiga nossa aqui batendo um papo com a gente. Esperem por nós, esperem pelo próximo episódio e continuem-nos a acompanhar. É isso! Um beijo muito grande! É nessa que eu vou! Um beijo! Tchau!